Muito boa noite, graça e paz, que Deus esteja abençoando a sua vida poderosamente. Muito feliz em estarmos reunidos nessa noite. Para mim aqui ainda é dia, mas noite. Estamos celebrando o culto agora ao vivo lá no templo e você podendo participar conosco aqui do culto gravado. Ainda estamos gravando os cultos porque estamos tendo dificuldades em ter uma qualidade de áudio boa que possa nos auxiliar nesse período. Os irmãos sabem que nós temos feito ainda a migração desse culto online ao vivo. Nós fizemos alguns cultos ao vivo, mas tivemos muitas dificuldades com áudio. Estamos tentando melhorar para poder servir. Então, enquanto isso não está acontecendo, estou gravando os cultos para que você possa participar com uma qualidade melhor e possa cultuar o Senhor. Vamos orar ao Senhor, vamos dar abertura a esse tempo nosso de culto. Arrume-se aí no sofá. Não fique com o celular para ficar mexendo com o WhatsApp, com o Facebook, com outras coisas agora. Deixa as crianças brincando naquele local delas. Se puder chamá-las para participar, se já são maiores, faça isso. Mas é tempo nosso de louvar a Deus, de cultuar o Senhor. Eu até brinco com o pessoal, se você chegar no momento de cântico, se quiser se colocar em pé e cantar, você faça isso. Faça todas as coisas para que você possa entender que você está em culto. Você pode estar na sua casa agora, pode estar no carro transitando para casa ou para outro lugar, mas entenda, você está no momento de culto a Deus. Faça o seu melhor. Não se acomode simplesmente, mas faça o seu melhor para o Senhor. Vamos orar? Vamos adorar o Senhor? Vamos falar com o nosso Deus? Te louvamos, Deus, pelo dia de hoje. Obrigado por nos dar essa oportunidade de agora reunidos aqui falar contigo, de bendizemos o Senhor, de nos colocarmos diante da tua graça e misericórdia. Pedimos, Pai, que nesse momento que estamos iniciando o culto, o Senhor sonde os nossos corações, sonde a nossa mente, Pai. Veja o que temos feito, o que agrada, o que desagrada ao Senhor também. Abre o nosso coração e mente a te entendermos, a vivermos para o Senhor e assim, ó Deus, realmente proclamarmos o teu reino, a tua vinda e a tua vida através de nós. Peço-te, Deus, que na noite de hoje nada venha atrapalhar a nossa comunhão contigo. Que seja, ó Deus, as situações da casa rotineiras, que não seja panela no fogo, Senhor, que não seja a máquina batendo roupa, que os nossos filhos possam participar desse culto com gratidão também nos seus corações, que nós, ó Deus, nos empenhemos e nos concentremos no prazer de te louvar, de te adorar, de bendizermos o Senhor juntos, que realmente tenhamos a tua palavra em nossas mãos e, ó Deus, preenchendo os nossos ouvidos, mente e coração para que sejamos transformados. Usa a minha vida, usa a vida dos teus filhos, abençoa nossas famílias, ó Deus, nossa igreja, cuida de nós, é o que clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 108. Eu quero ler alguns versículos desse Salmo para que nós realmente possamos dar abertura a esse culto nessa noite. Salmo 108, eu quero ler com você os versos de 1 a 4, nesse primeiro momento. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Acordem lira e harpa. Quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos, ó Senhor. Cantarei louvores a ti entre as nações, porque a tua misericórdia se eleva acima dos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Nós podemos realmente entender que Deus, Ele é muito misericordioso conosco. Apesar de todas as nossas limitações, todos os nossos defeitos, pecados, nossa inconstância, nossa frieza, nossa falta de compaixão, Ele entende a nossa misericórdia e exerce misericórdia por nós. Ele vem até nós com graça, Ele vem até nós dando-nos a chance de termos um caminhar correto com Ele, firme nos caminhos, firme no caminho da cruz, firme pela cruz, firme por Cristo. Firme está o meu coração, ó Deus. Temos tido um coração firme durante essa pandemia? Como é que está a nossa vida devocional? Como tem sido o nosso tempo de oração? Como tem sido o nosso tempo de leitura da palavra? Como tem sido a obediência à palavra de Deus? Temos conseguido vencer? Temos pedido socorro se estamos fracos? Ou é mais fácil nos acomodarmos e arrumarmos desculpas? Queridos, o salmista começa afirmando que firme está o meu coração, ó Senhor. Por isso, ele canta e entoa louvores de toda a alma dele. Se talvez temos falhado na nossa adoração, muito provavelmente é porque estamos distantes
da relação com Deus. Muito provavelmente a nossa comunhão, quer dizer, a nossa caminhada próxima, tem estado quebrada porque nos falta busca, oração, leitura, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, obediência. Talvez estejam sobrando pecados, esteja faltando confissão deles, esteja faltando o arrependimento. Mas Deus nos dá a graça de podermos nos aproximar de um Deus que é tão misericordioso, um Deus que a sua misericórdia está acima dos céus e que ainda hoje nos alcança pela sua palavra, pelo Espírito, pela misericórdia dele. Eu queria que você nesse dia, nessa noite, nesse tempo em que nós estamos cultuando a Deus juntos, pudesse realmente ponderar se o teu coração está firme e se há prazer para você, por exemplo, dar graças a Deus diante de todos. O texto fala, eu te darei graças entre os povos. Harpa, lira, instrumentos, acordem. Eu quero acordar o alvorecer, eu quero acordar o nascer do sol, para que eles vejam que eu amo o Senhor, que eu bendigo o Senhor, que toda a minha alma se alegra em Deus, que eu canto louvores a Ele entre as nações, porque a sua misericórdia está acima dos céus. E a fidelidade do Senhor vai até as nuvens. Você alcança até as nuvens? Eu não. Nem de avião a gente alcança. Mas a misericórdia do Senhor ultrapassa tudo isso. E a fidelidade dele para conosco, mesmo sendo falhos e infiéis, também é poderosa e nos transforma. Quero convidar você nessa noite a meditar nas Escrituras e a prestar um culto ao Senhor que Ele merece. Não apenas nesse período de 1 hora e pouquinho que nós estaremos juntos, mas sim com toda a sua vida, com todo o meu e o seu coração. E assim prestamos ao Senhor um culto que Ele se agrade, que Ele de fato tenha prazer. Que esse culto não flua de religiosidade, mas flua de um coração que está pedindo perdão ao Senhor pelos pecados, um coração que reconhece a graça, o poder, a soberania de Deus e de uma mente que está buscando pela renovação no Senhor, para a honra e glória dele. Vamos orar? Aqui estamos, Deus, diante de Ti, pedindo por Tua misericórdia, mas ao mesmo tempo clamando ao Senhor. Tu és Deus tão grandioso, tão poderoso, Deus. Nós clamamos a Ti que não permita, Pai, que nós nos mantenhamos como estamos, talvez, frios, apagados, sem olharmos para Ti como o Senhor merece, sem nos relacionarmos contigo como o Senhor realmente é digno, ó Deus. Nos ajuda a entender que estamos errados se o desânimo tem invadido o nosso coração, o meu coração. Peço-te, Pai, que na Tua palavra nós sejamos reanimados, reavivados e tenhamos muito prazer, para que assim vivamos para a honra e glória do Teu nome. Que nesse culto agora, que nós estamos iniciando, nós de fato tenhamos prazer, gozo, alegria de poder Te cultuar, de poder Te servir. E assim, ó Deus, que nós realmente venhamos bendizer o Senhor, não apenas nesse culto, mas durante toda a nossa vida e em todo o tempo. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti com gratidão e pedimos-te, Deus, muda a nossa vida, muda o nosso coração. Amém, Pai. Tem alguns avisos para dar, nós vamos acompanhá-los nesse instante. Queridos, nossos avisos da semana 3, 2, 1. Avisos. Irmãos queridos, amigos que nos assistem, os avisos de nossa semana, nossos cultos continuam, tanto quarta-feira quanto domingo pela manhã, exclusivamente online. Apenas aos domingos à noite nós estamos tendo culto presencial para todos os que estão fora da zona de restrição. E o culto online, virtual, esse que você está assistindo, ou ao vivo também, nós estamos transmitindo para os que têm restrições e precisam permanecer em suas casas. Então, oremos para que tudo possa acontecer bem e participe dos nossos cultos. Nossos dízimos e ofertas continuam sendo oferecidos, ainda ofertados, das formas como já os dissemos antes, por depósito bancário, ou agora também presencialmente no templo. Você pode ir lá no nosso momento de cânticos, depositar seus dízimos e ofertas. Lembrando que questão de dízimos e ofertas é exclusiva a membros,
Você que está nos assistindo, você que frequenta, você que não é cristão ainda, você não tem obrigação alguma, não se sinta constrangido de forma nenhuma a ofertar, porque nós entendemos que isso é um privilégio daqueles que servem ao Senhor com suas vidas de forma plena, daqueles que já entregaram as suas vidas ao Senhor. Mas se você mesmo assim quiser ofertar, procure os meios que nós estamos disponibilizando na nossa página ou os quais nós dissemos aqui durante os cultos. Outra aviso importante, próximo domingo pela manhã, dia 30 de agosto, nós teremos uma assembleia extraordinária, uma assembleia regular, acontecendo na nossa igreja, presencial, para os que não tiverem restrições, e para os que tiverem restrições, ela será feita de forma online. Então você vai poder assistir, não será pelo YouTube, na verdade você não vai assistir, você vai participar dela. Nós vamos utilizar o Google Meet, então vai haver um software, um programa que pelo seu celular, pelo seu computador, você vai poder participar da nossa transmissão e interagir, inclusive falar, pedir palavra, tudo. Nós vamos poder fazer isso de uma forma muito tranquila no próximo domingo. Peço que você participe, toda a diretoria, todos os membros que têm cargos, todos os membros que são batizados, que participam, vocês não estão convidados, vocês estão convocados. Nós precisamos que você esteja na nossa igreja no domingo, às 9 da manhã. Eu já tenho dado esse aviso desde semana passada, e eu, por favor, eu peço encarecidamente, participe, venha. Se você puder vir presencialmente, nós precisamos de pessoas presenciais, mas também precisamos de pessoas online. Venha, por favor, é importante para nós. Nós não tivemos assembleia durante todo esse período nosso. Nós temos decisões aí importantes, homologações importantes também a fazer, alguns passos, algumas coisas que nós precisamos conversar que são relevantes para nós, igreja. Nós precisamos que vocês entendam e possam participar conosco. Por isso, não é um convite, é uma convocação. Irmãos, não arrume desculpa para esse dia. Perdão por ser direto. Priorize isso é necessário para a vida da igreja. Por favor, participe no próximo domingo, às 9 da manhã. Não teremos escola bíblica, nem virtual, nem presencial no próximo domingo. Não vai haver escola bíblica, exclusivamente a assembleia acontecendo a partir das 9 da manhã. Ok? Esse é meu último aviso dessa noite. Nós vamos agora partir para o nosso momento de cânticos. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão
Nome sobre todo nome, nome bendito, nome santo é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Que de fato nós tenhamos essa certeza em todo tempo e toda circunstância. Nome esse que não falha, nome esse que não falta. Exaltado é o teu nome, Deus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Teu nome é santo, bendito, exaltado é sobre todas as coisas. No teu nome, Deus, nós cremos e em teu nome confiamos. Pedimos-te, Pai, que abra nossa mente, o nosso coração, para agora com profundidade ouvir as Escrituras, ouvir a tua voz e assim sermos ensinados, sermos tratados. Abençoa-nos poderosamente, é o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Queridos irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia no texto de Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos meditar nessa noite nos versículos de 1 a 8. Nós vamos utilizar outro texto bíblico também, que é 2 Coríntios, capítulo 12, mas ele é um texto paralelo ao que nós vamos fazer aqui. No texto base que nós vamos lidar é Romanos 12, de 1 a 8. Eu convido você a ler o texto bíblico comigo nesse tempo. Abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia, Romanos capítulo 12, versos de 1 a 8. Esse texto é muito conhecido pelos versículos 1 e 2. Nós ouvimos muitos sermões, muitas pregações, muitos estudos sobre ele, mas nós vamos olhar um pouco mais para o contexto geral
que esse capítulo lida. Eu gostaria que você pudesse meditar na noite de hoje comigo, especialmente sobre a relação de como podemos servir a Deus com os dons que Ele nos dá, ou servindo a Deus com a capacitação que o Espírito nos dá. A palavra diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade, o que preside com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Mais uma vez, Senhor, nós pedimos a Ti que nos abençoe e direcione nesse tempo. Usa a minha vida, usa, ó Deus, o nosso coração, para que o Senhor venha ministrar sobre nós de forma poderosa. Que eu também aprenda, que a Tua palavra nos alcance de forma poderosa, que entendamos o serviço e o servir a Ti como algo necessário e realmente algo que expressa o Teu agir no nosso meio, à nossa volta e a esse mundo perdido. Abre os nossos olhos, a nossa mente para compreendermos e vivermos isso em nome de Jesus, Pai. Amém. Nós temos vivido hoje uma das crises existenciais como igreja, talvez, que é exatamente a gente responder a pergunta: o que fazer durante a pandemia? Nós somos proibidos de nos aglomerar, de nos ajuntar, de nos reunir como igreja, ou todos estarem juntos. Hoje já temos liberações para que possamos, em um número menor, estarmos juntos, mas, por exemplo, os nossos irmãos idosos não podem estar, nossas crianças com mais de 3 anos não podem estar, irmãos nossos que tenham qualquer tipo de restrição também não. Então, como é que nós rompemos barreiras ou nos reunimos como igreja para servir a Deus juntos? Como é que nós podemos entender essa relação do servir uns aos outros? Talvez você esteja já pensando em dar um pause, já um stop nesse vídeo, ou pensando em clicar, fechar essa janelinha, procurar uma outra coisa que seja mais útil, que venha acalentar seu coração, que venha talvez responder perguntas existenciais suas, o porquê eu sofro, o porquê eu padeço, o porquê isso, o porquê aquilo. Mas eu te desafio a poder esperar com a gente hoje, e poder meditar nesse texto. Esse texto, ele realmente, quando nós entendemos o que Deus tem a nos ensinar aqui, nós podemos talvez redescobrir a nossa vocação. Talvez entender que o nosso chamado, a forma como temos servido a Deus, ela tem sido errada, porque talvez estejamos olhando para algo muito limitado, para algo muito pessoal, muito meu, muito seu, individual. Eu quero que você possa pensar comigo nessa noite exatamente sobre a forma como temos servido e se existe uma possibilidade ou não de alguém que faz parte do corpo de Cristo se recusar a fazer algo pelo corpo de Cristo. Nós não podemos pensar da mesma forma como nós talvez estejamos pensando. Os versículos de 1 a 2, eles nos trazem uma primeira exortação sobre uma transformação de vida e uma renovação da mente, uma transformação da mente nos padrões de Deus. Essa transformação, ela nos faz reconhecer e conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Começa o texto com portanto. Toda vez que fala portanto, eu vivo dizendo isso aqui, nós precisamos olhar para a parte de trás, para o que vem antes dele. E nesse capítulo 11, especialmente, Deus ele vem falando através do seu servo, apóstolo Paulo, muitas coisas a respeito de Israel, a respeito do povo de Deus. Mas ele termina com um cântico, com uma doxologia, digamos assim, que se encontra nos versículos 33 a 36 do capítulo 11. Eu quero ler esses versículos com você. Romanos 11, de 33 a 36, diz assim a palavra do Senhor:
Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. A ele, a Deus, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Toda riqueza, todo saber, todo conhecimento provém de Deus. Inexplicáveis são os seus juízos. Nos faltam argumentos que possam exprimir quem ele é e o que ele faz. Quem é que conhece Deus? Quem é que tem poder para ser conselheiro do Senhor? É esse Deus que nós estamos anunciando e é esse Deus que tem uma sabedoria incomparável que vem a nós hoje nos ensinar e corrigir. A palavra dele não é uma opinião, ela deve ser a forma pela qual você e eu nos conduzimos. Pela qual você e eu, que se diz, que se chama, que crê que é um filho de Deus por meio de Cristo, precisamos viver. Nós temos que compreender isso. Dessa forma, então, nós olhando hoje para o texto, percebemos que diante de quem Deus é, pelas misericórdias dele, nós devemos nos oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Culto racional não é um ajuntamento especificamente, não é um momento religioso. O ajuntamento é ser igreja, e obviamente como igreja exercemos um culto racional, oferecemos um culto racional, mas não é um ato religioso, não é um ato rotineiro, não é uma coisa que você faz sem ter prazer ou sem ter motivos específicos. Esse texto nos traz à mente, olhando para quem Deus é, que talvez estejamos pregando e anunciando e talvez cultuando a Deus sem reconhecermos quem Ele é. Sem entendermos que é por meio dEle, que é para Ele, que vem dEle todas as coisas. Por isso que a glória é dada a Ele, por isso que o louvor é dado a Ele, por isso que a adoração é exclusiva dEle. E dessa forma, nós entendemos que um culto, o serviço, o apresentar-se, o oferecer-se a Deus racionalmente tem que ser algo que flui do conhecimento de quem Deus é. Deus é o Senhor de todas as coisas. As Escrituras apresentam Deus de muitas maneiras, mas de todas elas, Ele é Senhor. Ele é o Rei soberano, Ele é o poderoso em todo o tempo. Ele é o Deus que tem o conhecimento pleno de todas as coisas, que pode todas as coisas. Deus eterno, Deus que não tem pecado, Deus santo, Deus justo, Deus puro. É Deus que realmente conhece o profundo de nós e que ainda assim, por misericórdia e graça, se relaciona conosco. Nós não estamos pregando nem anunciando um Deus que é distante, que é inatingível, que é alguém que não se importa, que se põe numa posição de autoridade suprema e ele relega qualquer coisa para nós, ele desiste de nós. Não, nós não estamos dizendo que Deus é assim e nem Ele se demonstra assim. Na verdade é Ele que vem a nós. Na verdade é Ele quem derrama graça sobre nós. Na verdade é Ele quem exerce misericórdia, quem busca, quem se relaciona. Deus vem aos seus. Deus chama-os pelo nome. E chamando-os pelo nome, eles ouvem sua voz e os seguem. Mas se nós o seguimos, nós temos que olhar para o que Ele nos ensina. E Ele nos ensina, no verso 2, que nós não podemos viver conforme os padrões desse mundo. Conforme é o jeito que esse mundo anda. Mas nós devemos permitir que a nossa mente seja transformada por Deus. Que a nossa mente seja renovada por Deus. E renovando-se em Deus, observe isso, não é apenas uma obra que Deus faz, mas é uma obra que nós fazemos nele. A obra da transformação da mente é relacional. Quanto mais conhecemos a Deus e quanto mais nos envolvemos com Ele, mais dele estará em nós, mais dele fluirá de nós. Eu costumo dizer que igreja, ou que o povo de Deus, o verdadeiro cristão, ele tem Deus saindo pelos poros. Que nem um perfume bom que você passa e que todo mundo sente.
As nossas atitudes, a nossa conduta, a nossa fala, elas se tornam a forma pela qual Deus se manifesta. Deus se manifesta por meio da sua igreja. Deus se manifesta por meio dos seus filhos. Exemplos claros estão em Atos. O Novo Testamento está claro e cheio de exemplos de quando o povo de Deus, relacionando-se intensamente com Deus, submetido à vontade de Deus e desfrutando de Deus, da presença do agir, se torna um instrumento de graça, de bênção, sobre todos os que estão à volta, sobre todos os que estão sendo tocados, atingidos pelo reino de Deus, sendo instaurado pela sua igreja. O reino de Deus está sendo instituído na terra através de nós, queridos. E a Bíblia ensina que a transformação da mente é uma das formas pelas quais Deus molda o nosso coração. Renovação da mente é o que nos torna capazes de experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós sempre ouvimos isso e já pensamos em todos os nossos sonhos, já pensamos em Deus fazendo aquelas coisas que nós desejamos do profundo do nosso coração, a gente já pensa no individual. Nós já pensamos no meu, no eu. O nosso, no máximo, é na família. Nós não pensamos que esse texto ele está relacionado a uma visão de igreja, de povo, de ser o reino de Deus. E, na verdade, quando nós continuamos a leitura, e agora olhando dos versículos 3 a 8, nós vamos perceber que os dons espirituais, eles exigem do indivíduo envolvimento, compromisso e dedicação em prol da igreja, em prol, quer dizer, em propósito de beneficiar o reino e assim alcançar pessoas. Observe o que o texto bíblico diz. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A gente poderia talvez pensar que o apóstolo Paulo estivesse dando instruções sobre como nós poderíamos vitoriosamente ser acima da média, como diz um cantor aí, dizia. Graças a Deus ele compreendeu que estava errado. Nós talvez olhemos para isso e pensamos como que a nossa igreja pode me servir melhor, e na verdade o contexto é outro, a ideia é outra. Nós devemos não pensar de nós mesmos mais do que uma regra de humildade nos deveria ensinar. Queridos, esse texto está dizendo assim, se você tem dom, se você é alguém que serve o reino, você não é a última bolachinha do pacote. Você não é alguém acima da média, você não é alguém melhor do que os outros. Na verdade, nós não podemos pensar além do que convém. O que convém é o que é o conveniente, o que é o certo, o que é o bom para todos. Nós não podemos pensar além do que é moderado. A Bíblia não está falando que nós somos nada, que nós somos o negócio que o pessoal pisa em cima, o tapete que todo mundo pisa. A Bíblia não está dizendo isso, mas ela está dizendo que nós não devemos olhar para nós mesmos com um olhar de supremacia. E muitas vezes nós achamos isso na nossa razão, no nosso jeito, na nossa fala, na nossa conduta. E se temos poder em mãos, se temos alguma responsabilidade sobre outros, aí sim o coração com problemas de orgulho ou talvez de vaidade se demonstra. E a gente talvez se considere mais útil e necessário do que qualquer outro. É interessante olhar para isso porque na sequência do texto, a palavra de Deus fala que nós devemos fazer segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Essa medida de fé, especificamente, não é apenas o crer, mas é da graça de Deus sobre nossas vidas. É o que Deus fez com cada um. E aí ele sai de um grupo e começa a falar do cada um no grupo. Porque ele fala o seguinte, porque assim como num só corpo, versículo 4, temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. Fica imaginando se o seu braço inteiro fosse composto por dedos. Primeiro que ia ser uma coisa estranha, parecer filme de terror. E segundo como é que você iria se mexer, como é que você iria arrumar as tuas coisas? Eu vou dar um bom exemplo de como que nós podemos compreender, por exemplo, a ideia do versículo 4 e 5,
que fala o seguinte, o versículo 5: assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo de Cristo e membros uns dos outros. E aí no 6 ele afirma: temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Quando a gente olha para esse texto, e olha para 1 Coríntios 12, olha para Efésios 5, a Bíblia deixa muito claro que Deus demonstra a sua igreja, o maior exemplo dela, ou o melhor exemplo dela, como um corpo. Mas vamos pensar o seguinte: como é que eu e você matamos a fome do nosso estômago? Esse exato momento em que nós estamos gravando esse culto agora é o horário antes do almoço, 12h e pouco aqui na minha casa agora. E eu não almocei ainda, mas eu não vou correr, tá? Eu não estou com pressa, eu consigo suportar. Mas pense, como é que eu consigo matar a fome do meu estômago agora? Eu estou com fome. Como é que eu faço isso? O que o meu corpo precisa fazer? O que é necessário para que eu possa saciar a fome do meu estômago? Vamos pensar? Vamos lá, vamos pensar em fisiologia um pouco. O movimento do corpo para que as coisas funcionem. Para que eu possa matar a fome do meu corpo, o que eu preciso fazer primeiro? Primeiro, meu cérebro precisa mandar uma ordem para o meu braço para eu pegar as coisas que estão à volta. Com isso, sai um pulso elétrico do meu braço, percorre toda a minha coluna, passa pelos nervos do braço para movimentar os músculos que vão fazer esse movimento. Quando esse músculo se movimenta, meu ombro, meu cotovelo, punho, dedos, todos se mexem. Eu tenho tendões, tenho músculos, tenho veias, tem sangue passando aqui. Enquanto isso, meu coração e pulmão estão respirando e batendo o sangue, espalhando o sangue, para que o meu corpo siga alimentado de oxigênio e de força e eu possa fazer as coisas. Pego a comida, coloco no prato, tenho um segundo braço segurando o prato. Mesma coisa, movimentos, os membros, tudo acontecendo. Comida sendo colocada. Coloco a comida na mesa, pego talheres, estão nas minhas mãos. Já estou alimentado? Não. O que precisa acontecer agora? Eu preciso pegar essa comida com uma colher ou um garfo e colocar na minha boca. Sem boca não mata o estômago. Não mata a fome do estômago. Sem mãos você não mata a fome do estômago. E sem que você tenha dentes você não consegue comer. Sem que você tenha mandíbula, sem que você tenha músculos, bochecha, a língua, faz todo o movimento ali para que essa comida possa ser mastigada. A sua epiglote aqui, todo o movimento aqui de garganta, as coisas que você tem aqui, o esôfago que liga a sua garganta no seu estômago. Sem essas partes, cada uma delas que você não vê, eu citei coisas que temos dentro de nós, parte dos nossos corpos, vocês não estão vendo, que você não vê todo dia. Mas sem elas, o seu estômago não é alimentado, você não sacia sua fome. Depois que todo esse processo ocorre, você come, o seu estômago vai trabalhar para quê? Para digerir esses alimentos, para lançar nos seus intestinos. E aí sim, todo o seu corpo ser alimentado. Sua mão não funcionaria se você não tivesse energia reserva. Sua mente não mandaria os pulsos que você precisaria mandar para o seu corpo se você não tivesse bem alimentado com água, com respiração em ordem, com batimentos cardíacos em ordem. A pergunta é, todos são coração? Todos são estômago? Tudo é mão? Não é. Meu irmão, minha irmã, você está hoje aí na sua casa olhando para as escrituras, talvez perguntando o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com você, porque nós, como corpo do Senhor, a igreja de Cristo, nós somos diferentes. Nem todo mundo é pastor, nem todo mundo é membro, nem todo dom é para música, mas juntos nós podemos servir a Deus de uma forma maravilhosa, como um corpo. Alguns que estão pensando, dirigindo, outros que estão fazendo, realizando, outros que estão com um trabalho mais escondido, mais fundamental, como o seu coração e o teu pulmão. Irmãos, não há ninguém inútil no reino de Deus. Mas talvez existam muitas pessoas sem utilidade hoje porque não conhecem os seus dons ou o porquê Deus chamou, ou qual foi o dom espiritual ou a capacitação que Deus deu a você. Quando a gente fala de dons, alguns já pensam, eu prefiro orar, eu prefiro limpar, eu prefiro fazer tal coisa. Nós não estamos falando só disso, também são formas. Mas, irmãos, nós estamos falando de dons espirituais, não são talentos. Alguns de nós têm dons de compaixão. E compaixão é uma das coisas que está faltando demais no nosso tempo. A gente não se põe no lugar do outro.
Nesse momento, talvez, de pandemia, o que a gente menos faz é se preocupar com os outros, a gente se preocupa com os nossos. Em outras circunstâncias, nós estaríamos até talvez pensando em outras pessoas. Mas nesse momento, talvez a nossa preocupação esteja apenas conosco, com o nosso, com o eu, o meu, o que eu tenho domínio. A Bíblia ensina que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, beleza, se nós nos amamos e queremos o nosso melhor, as Escrituras nos ensinam de forma clara que eu preciso, que você precisa, que o corpo de Cristo precisa amar as pessoas que estão à nossa volta de forma intensa, útil, vital. Mãos servem à boca, que alimenta o estômago, que faz com que o estômago dê força para o corpo inteiro. Utilidade no reino. Pessoas que têm dons diferentes, mas que juntos servem com o mesmo propósito, têm as mesmas características e juntos amam, adoram, glorificam, bendizem. São úteis. Meus irmãos, ninguém foi salvo por Cristo com o dom de ficar sentado no banco ou com o dom desse desigrejado, que é a pessoa que fica em casa, de vez em quando faz alguma coisa, uma boa ação e só. Ninguém foi salvo na cruz em Cristo ou pela cruz de Cristo sem que tenha sido chamado para servi-lo e para negar a si mesmo, para morrer por Cristo. Ninguém foi chamado, ninguém foi salvo para olhar os outros servirem enquanto ele está sentado sem fazer nada. Talvez o seu dom não seja visível, talvez você não seja um líder de ministério, talvez você não seja um conselheiro bíblico que aparece para todo mundo, mas talvez alguém que visita, alguém que consola, alguém que ama, alguém que tem o dom de oração, alguém que pode servir a Deus com os talentos que tem, e talento é coisa natural. O camarada toca muito bem, o camarada canta muito bem, a pessoa tem habilidades manuais, corta, costura, conserta, constrói. São muitas coisas que nós, com os talentos que temos, podemos servir aos outros se Deus nos deu o dom, por exemplo, da compaixão. Nós sabemos que o nosso irmão está passando por necessidades, nós temos condições de abençoá-lo com os talentos que Deus nos deu, com as riquezas, ou graça, ou comida, ou algo que nós temos que não estamos usando, ou que temos e podemos partilhar, mas nos falta, por exemplo, a compaixão de ligar para o seu irmão para saber se ele está bem. Quantas pessoas você telefonou da sua igreja, perguntando se eles estão bem? Quantas pessoas eu tentei ligar da nossa igreja, estou até hoje tentando marcar visitas para conversar e saber se estão bem, e eu não tive respostas. Nós temos, irmãos, no nosso meio situações assim. Eu creio que talvez esteja faltando para nós uma transformação de mente em Cristo, para que entendamos que não pertencemos mais a nós mesmos. Para que compreendamos que a vida que recebemos e a temos nesse minuto, ela não nos pertence mais. Se de fato Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas, se Jesus não é o Senhor, é você ainda que é o dono de tudo. É você ainda quem coordena todas as coisas e acha que conhece a Deus. Mas se Jesus é o Senhor da sua vida, se Jesus é o Senhor da minha vida, esse corpo, os talentos, o que tem na minha mente, o que eu tenho em volta, as coisas que Deus me deu já não são mais minhas. Elas pertencem ao Senhor e Deus as quer usar de forma útil para o seu reino. Deus quer que a sua vida seja útil no reino. Algumas pessoas pensam que fazer missões é ofertar, fazer missões é ir. A gente oferta para aquelas pessoas que vão para lugares onde nós não podemos ir, mas o chamado de missões ou de pregar o evangelho nunca pode ser terceirizado. E olha o que esse texto fala a respeito dos dons que nos são dados segundo a graça, segundo a misericórdia, segundo o mover de Deus. Ele dá alguns exemplos aqui em Romanos 8. Se a profecia, e aqui o termo profecia não é aquela profecia preditiva, é isso que te digo, vai ser assim, assim, assado. Não, é pregação. Se a profecia, se a pregação, que seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, e a palavra ministério tem uma ideia de serviço, de ação em prol de, que ela seja, olha lá, dediquemo-nos ao ministério. Então,
É algo que você faz de forma dedicada. E no nosso ministério, às vezes nas coisas que nós temos na igreja, ou como pais, como maridos, como esposas, que é ministério, servir ao seu filho, ao seu marido, à sua família, à igreja, à cidade, ao próximo. Ele fala que nós devemos nos dedicar a esse serviço. Quanto tempo a gente dedica a Deus? Quanto tempo nós dedicamos para a nossa família? Quanto tempo nós dedicamos para a igreja ou para as atividades dela, para o serviço do reino? A gente vai para o culto quando tem tempo. E se você for desligar o vídeo agora, você já ouviu que você merecia ou precisava. Nós precisamos compreender que a nossa agenda não pertence mais a nós, ela é de Deus. Não importa se você tem comichão no seu ouvido. Não importa se você pensa diferente. O que a Bíblia ensina deve ser o que você e eu devemos viver. Precisamos parar de achar que algumas palavras são para determinadas pessoas e não para mim. Precisamos parar de estar aí pensando que Deus fala com o outro e comigo tá tudo bem, Ele não está preocupado comigo, eu não sou necessário. Todos são necessários. Toda parte do corpo é necessária. Uma pergunta importante, e olhando para o corpo. Imagina só, se você descobrir que tem um corte no seu pé, ou que você está com uma unha encravada. Seu dedinho, mindinho ali, ou dedão, algum dedo do pé, cravado, encravado. Como é que a gente cura isso? Talvez você possa dizer, vamos numa podóloga ou num podólogo. Você não tem podóloga agora, é você. Como é que você cura disso? Suas mãos, seus braços, sua coluna, seus olhos, sua cabeça vão ter que se voltar para lá, seu corpo todo vai se mexer, alguns órgãos vão se comprimir no seu corpo, seu batimento cardíaco vai subir um pouco mais, sua respiração vai ser um pouco mais intensa, talvez você vai ter saliva descendo na sua boca de uma forma maior, talvez você vai ranger os seus dentes por causa da dor, vai sair sangue do seu dedo, mas se você não curar esse dedo, ou você vai perdê-lo, ou você vai perder o pé, ou talvez possa gerar uma infecção no seu dedo tão grande que você pode morrer. Meu querido, se temos pessoas doentes no nosso meio que talvez achem que não fazem parte do corpo ou que não se importam com o resto, saiba que talvez uma unha encravada no reino de Deus, uma pessoa doente, pode fazer o corpo todo adoecer. E talvez hoje, irmãos, nós tenhamos muitos dedos doentes no nosso meio, porque nós paramos de olhar para as outras partes do corpo e só olhamos para nós mesmos. Só achamos que o polegar é importante. Só achamos que o nariz é útil. Se não fosse seu ouvido, nem essa pregação você estaria ouvindo. Se não fosse sua boca, suas pregas vocais, você não conseguiria cantar, adorar a Deus. Você não conseguiria dizer eu te amo para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa. Todas as partes do corpo são úteis, querido. Você é útil. Você é importante. Mas se você está doente, nós como igreja precisamos olhar e você precisa reconhecer e pedir ajuda. Não adianta a gente querer que os outros nos vejam se nós estamos escondidos. Não adianta procurar ajuda quando o negócio já estragou e não tem mais conserto nenhum. Às vezes eu sou procurado para dar conselhos a casais, a namorados ou a casamentos. E às vezes eu já sou chamado quando as pessoas falam assim, olha, eu decidi me separar. Não tem mais jeito. Olha, o namoro acabou, só vim comunicar ao Senhor. Ué, se nós somos corpo, por que nós não nos chamamos e não nos provocamos no sentido de pedir ajuda, de nos trazer para perto, na hora que o negócio complica? Mas só quando uma coisa estoura de uma vez que a gente resolve. Isso é individualismo, é egoísmo, não é visão do corpo, não é entendimento de que somos um. Irmãos, nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para ser um em Cristo e, sendo um em Cristo, caminhar nas misericórdias dele. 1 Coríntios 12, 27 diz assim, ora, vocês são corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. O texto que nós lemos aqui no versículo 5 diz assim, assim também nós, Romanos 12, 5, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Meus irmãos, nós pertencemos uns aos outros. Eu sou de vocês, vocês são meus. Nós somos um.
Será que a gente pode começar a viver uma vida diferente nisso? Será que nós podemos começar a exercer os dons ou a compaixão ou o amor ao próximo dentro da igreja de uma forma real? Será que nós podemos começar a olhar para o meu irmão, para a minha irmã, para a pessoa que está ao meu lado, para o visitante, aquele que está chegando, e termos interesse na vida dessa pessoa e não nas coisas que ele pode dar ou fazer? Eu tenho certeza que sim. Mas talvez você e eu hoje, talvez nós, PIB em Montiel, talvez você que está nos assistindo, a sua igreja, talvez você esteja vivendo isso aí, na sua própria família. Nós precisamos passar pelo que os versículos 1 e 2 de Romanos 12 apresentam. Pelas misericórdias de Deus, rogo, clamo, imploro que nós realmente nos ofereçamos a Deus como um sacrifício vivo e santo, cultuando ao seu nome, um culto racional, um culto verdadeiro. Mas esse culto é de uma vida, expressa uma vida que é diferente dos padrões do mundo. Uma vida que de fato é transformada e renovada na mente, no coração, nas ações, por Deus. Para que assim, nessa vida nova, nessa mente que foi aberta e trabalhada pelo Espírito, nós possamos conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A gente troca o que é bom, perfeito e agradável pelo que me convém, que normalmente é egoísta, é solitário e tem um prazer curto. Sabe quando nós descobrimos o propósito de nossas vidas ou os dons que Deus nos dá e nós temos a condição de usá-los, nossa vida ganha cor? Nossa vida começa a ser diferente? Nós sentimos-nos úteis na vida dos outros e percebemos que outras pessoas são úteis a nós também e começamos a nos servir em amor, com compaixão, com misericórdia, com graça, com interesse, no sentido do bem-estar e não do saber, não de ficar mexendo com a vida dos outros, mas no sentido bom da coisa. Interesses bons, interesses graciosos, interesses de bênção na vida daqueles que estão perto. Você e eu hoje não somos chamados por Deus a simplesmente ouvir esse sermão e falar: poxa, que legal, pena que o fulano de tal não ouviu, vou mandar esse link para ele ouvir. Deus está falando com você hoje, Deus está falando comigo hoje, porque nós teimamos em talvez ignorar as coisas que Deus tem falado e feito conosco. Por que nós resistimos ou não nos interessamos em sermos transformados pela palavra de Deus naquilo que Ele quer que nós sejamos? Se Deus é Senhor, sabedor, todo-poderoso, dono de todas as coisas, por que nós resistimos ao agir dele em nós? Por que nós deixamos para lá o relacionamento dele conosco? Deus hoje pode mudar a sua vida, mudar a tua história, renovar o seu ânimo, dar vigor aos teus ossos, dar vigor ao seu coração, ao seu pensamento, para que você possa experimentar de Deus a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E assim você puder ser bênção na sua vida, na vida da sua família, na sua igreja, e para toda essa cidade, para todo esse país, para todos aqueles que estão em contato com você. Você e eu hoje podemos encontrar no servir a Deus com os dons que Ele nos deu, o prazer que talvez nós nunca tivemos de poder ser úteis, de podermos ser úteis na vida daqueles que Deus tem colocado próximos a nós. E assim, glorificando e honrando o seu nome. Quero orar com você, ao mesmo tempo que eu peço que você ore por mim. Vamos orar? Santo Deus, temos tantas coisas acontecendo nesse mundo, mas acima de tudo pedimos-te, Pai, que pela Tua graça, pelo Teu amor nos alcance. Alcança-nos, Deus, não para que vivamos uma rotina, uma mesmice, mas eu te peço, ó Deus, que nos alcance, para que tenhamos uma vida diferente, que honre, que glorifique Teu nome, que realmente demonstre, ó Deus, que nos importamos com cada parte do corpo, por isso nós não podemos nos sentir melhores por ser uma parte ou outra, e nem inferiores por não sermos iguais ao nosso irmão. Clamamos a Ti também, ó Deus,
que abra os nossos olhos, abra a nossa percepção, abra a nossa visão, Senhor, para que vivamos o Teu amor, para que cumpramos com os Teus planos e propósitos, para que amemos o Senhor através dos dons que o Senhor nos tem dado e o honremos através deles também. Clamo a Ti, Deus, que a partir de mim, que na minha família, que na tua igreja de uma forma geral, nós vivamos esse despertamento. Aviva o nosso coração, ó Deus. Traz-nos quebrantamento. Que a gente busque o Senhor nessa circunstância que vivemos tão adversa e que continuemos o buscando em todos os dias de nossas vidas. E assim, ó Deus, encontraremos os nossos corações firmados no Teu propósito, úteis no Teu reino, para a honra e glória do Teu nome. E é no nome de Jesus, o autor e consumador da fé, o centro de todas as coisas, que nós oramos nesse tempo, Pai. Amém. Deus abençoe a sua palavra em nosso coração.